Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp e Prefeitura de Garça discutem parceria. O objetivo inicial é desenvolver ações para celebrar os 90 anos de Garça e, a partir dessa aproximação, buscar soluções para outras demandas do município. Herbário do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu participa pela primeira vez do evento Primavera dos Museus e abre as portas à visitação. Hoje também retomamos a rodada de entrevistas sobre eleições. O professor Max Vicente é quem vai estar novamente aqui com a gente para abordar a importância de se conhecer as propostas dos candidatos. É quinta-feira, 27 de setembro, e o Unesp Notícias está começando. Boa noite. Nesta quinta-feira, representantes da Prefeitura de Garça e professores da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, aqui em Bauru, se reuniram no Departamento de Ciências Humanas da unidade para discutir o futuro de uma parceria entre o município e a universidade. Este foi o segundo encontro para tratar de futuras parcerias entre o município de Garça e a universidade. O objetivo inicial é desenvolver ações conjuntas em torno da celebração dos 90 anos do município, completados em 2019. Entre elas está a revitalização de espaços públicos da cidade e a elaboração de um selo comemorativo para marcar a data. Mas a expectativa, segundo o prefeito de Garça, é que a aproximação não pare por aí e ajude o município a avançar em outras questões. É muito importante para o município de Garça estabelecer essa proximidade com a universidade e, consequentemente, partilhar das nossas maiores demandas, né? Nós temos muitos desafios na cidade, é uma cidade de médio porte, uma cidade de 45 mil habitantes, mas nós temos muitos desafios, principalmente na questão do planejamento urbano, nas questões que envolvem o desenvolvimento do município. Então, a intenção nossa com essa possibilidade de estabelecermos essa parceria firme é trazer as nossas principais demandas no sentido de ter o apoio e poder desenvolver os nossos projetos, as nossas ideias muito bem sustentados. E essa é uma missão que a universidade tem encarado como parte da sua responsabilidade social. O papel fundamental da universidade é produzir conhecimento e ter um impacto na sociedade, né? E forma quadros para isso, né? Produz pesquisa para isso. Então, nós temos cursos aqui de ciências sociais aplicadas que podem, e eu tenho dito que devem, né, fazer esse trabalho de contribuir com a sociedade e ter um impacto social nas ações, aí, sobretudo nos municípios que a Unesp se localiza, né, e ao redor. Pela primeira vez, o Herbário Botu, do Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, participou da programação do Primavera nos Museus, um evento nacional organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus. Uma oportunidade para abrir as portas e mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido na unidade. Hoje, a aula dessa turma do 5º ano da Escola Municipal Cardoso de Almeida, em Botucatu, tem um cenário bem diferente. Eles estão no Jardim Botânico do Instituto de Biociências da Unesp. E os professores são alunos de graduação e de pós do curso de Ciências Biológicas. São eles que vão apresentar o trabalho do Herbário Botu. A primeira atividade é a coleta de plantas. Cada grupo tem a missão de caminhar pelo local, observar as espécies e escolher uma que mais chame a atenção. Com o exemplar em mãos, hora de descrever características dele, como a cor da flor, o tamanho e a textura das folhas. Depois de um tempo, ela pode perder a cor dela, entendeu? Se essa folha ela tem pelinho, se essa folha não tem, qual é a textura dessa flor. Dali, a classe vai para o prédio do herbário. A primeira parada é na sala que faz a prensa da planta. Ela é colocada em meio a camadas de jornal, papelão e madeira. Em seguida, o material vem para esta sala, onde ficam a estufa a uma temperatura de 50 graus e o freezer a menos 40 graus. E a criançada aproveita para tirar as dúvidas. Por que ela tem que ir no freezer? Quando você veio do campo, ela não passou numa estufa? Ela fez o processo de secagem. Vai para o freezer. Se ela veio com fungo, com bactéria, com bicho, vai matar tudo lá.
Depois chega o momento de conhecer o espaço, onde ficam armazenadas as cerca de 40 mil espécies catalogadas no herbário. Muitas já nem existem mais na natureza. Todo o material está dividido por família e local de coleta e fica disponível para empréstimo a pesquisadores e amantes de botânica. Sérgio mostra alguns exemplares marcantes, como essas duas, do início dos anos 1900. Ele sabe que o trabalho desenvolvido ali é fundamental para criar novos defensores do meio ambiente. O que nós temos aqui é um grande museu, que infelizmente no Brasil hoje os museus passam por um processo de sucateamento, assim como as universidades, e é muito importante divulgar a história da nossa região, a história das matas que antigamente existiam aqui, para justamente poder ampliar um pouco o processo de conservação e preservação dos ambientes naturais. A atividade com a Escola Municipal faz parte do evento nacional Primavera dos Museus, que pela primeira vez teve o Herbário Botu como um dos participantes. O foco é mostrar o herbário como uma unidade museológica, didática e de pesquisa, onde nós investigamos a vegetação, guardamos esse patrimônio e que isso sirva também para conscientizar sobre a preservação, além da beleza, né, de você cultivar o belo, da observação da natureza e essa alegria, né, de aprender, da curiosidade, enfim. Acho que tudo isso está embutido nesse evento. Agrega muito, principalmente para as crianças, porque elas vão ter acesso ao Jardim Botânico, acesso à universidade e também para mim, como quero ser futura professora, me agrega essa didática de vivência com as crianças e poder ensiná-las de uma forma mais presencial do que dentro da sala de aula. Esta outra aluna do doutorado trouxe ao evento uma amostra com fotos que tirou com o próprio celular. São flagrantes que encontra nas ruas e dentro da própria universidade. Algumas imagens aqui mostram bem isso, que são flores pequenas, às vezes que a gente passa por cima, a gente pisa e que não percebe, que a menos que a gente pare dessa correria do dia a dia e olhe, né, com mais atenção ao nosso redor. E o que será que essas crianças vão levar com elas depois dessa experiência? Eu aprendi que quando as plantas passam numa geladeira que é menos 40 graus, eu acho que é para perder todos os bichos que não perdem com calor. Aprendi muita coisa legal. Eu aprendi muita coisa legal sobre natureza. Eu amo muito, muito mesmo. Eu gosto e é muito divertido. Um aprendizado único que facilita o trabalho da professora quando todos retornam à sala de aula. Muito mais animados e produzem muito mais, conseguem pesquisar, entender melhor o assunto que está dentro do livro, porque só com em contato com o livro eles ficam, né, presos ali na página e tendo esse contato com a natureza não, eles conseguem abranger mais, eles conseguiram ter um conhecimento um pouquinho melhor, maior até. A sexta-feira vai ser de tempo instável aqui na nossa região. Confira as informações do IPMET e do CPTEC no mapa. A previsão é de chuvas isoladas na maior parte do estado de São Paulo nesta sexta-feira, ainda devido à passagem de uma frente fria. Já choveu hoje em Bauru e não estão descartadas pancadas durante a noite de hoje e também amanhã, intercaladas com períodos de tempo aberto. Neste momento, a umidade do ar está em 75% e os ventos são fracos, 2 km por hora. A temperatura variou pouco hoje, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Amanhã, os termômetros ficam entre 18 e 30 graus. E hoje é dia de falarmos mais uma vez sobre eleições. Recebemos novamente aqui no estúdio o Max Vicente, que é cientista político e professor da Unesp. No ano em que a disseminação de notícias falsas na internet se torna uma preocupação, o professor vai nos ajudar a entender a importância de se conhecer as reais propostas dos candidatos. Max, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Professor, neste ano o tempo de campanha ele foi reduzido, mas os candidatos eles tiveram uma outra estratégia, né? Utilizar as redes sociais.
Que impacto você acredita, né, que o uso dessas redes gerou para a campanha deste ano? Bom, de fato, né, se nós olharmos 2014 comparado com este ano, praticamente não só a campanha na televisão, como o tempo de campanha ficou muito reduzido. O que, por um lado, para os partidos foi interessante por conta da diminuição dos custos econômicos, né? Mas, por outro lado, para nós eleitores, muito difícil, porque nós não conseguimos identificar as propostas dos candidatos. E é nesse contexto que aparece a rede social, né? A principal característica da rede social é sua universalização. Em potencial, teoricamente, todo mundo que tem acesso à internet pode ter acesso a essas informações que são divulgadas via redes sociais. Apesar disso, eu ainda creio e acredito que o melhor ponto para se informar usando as redes sociais é ir a um programa registrado pelos candidatos quando se expressaram que iam ser ou que ia concorrer ao cargo de presidente. Porque é o documento oficial aquele que vale. É nele que estão contidas as propostas, é nele que estão contidas as medidas que eles pretendem tomar, e vai ser o parâmetro que nós vamos ter para depois poder cobrar a atuação deles. De tal forma que dividiria as redes sociais em dois momentos importantes. Um que é oficial, aquele que expressa o programa do candidato, e outro que é de âmbito individual, onde cada um, teoricamente, é um emissor. Né? É alguém que está colocando uma notícia vinculada num meio que atinge todo mundo. E aí está justamente o perigo. Pode ser notícia falsa ou pode ser notícia verdadeira. Tanto que um levantamento feito em junho pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas Processo à Informação da USP registrou que cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas sobre política, né? Como que você acredita que a desinformação pode afetar as eleições deste ano? Pois é, estamos numa situação muito interessante, né? Teoricamente, nunca tivemos tanta facilidade para ter acesso à informação. Por outro lado, nunca tivemos também tantas dificuldades para identificar aquilo que é realmente informação, né? Isso é um conceito que a gente utiliza muito na área de comunicação. Mas algumas técnicas que são muito importantes para se tomar cuidado na hora que você recebe uma informação que, pela sua natureza, já é um pouco fora do normal, né? Tipo avião que caiu, fala que fez de forma muito acentuando alguma questão, muito radical, não é? E aí o processo principal que nós temos é usar várias fontes para conferir essa informação. Normalmente as pessoas têm algum site que tem um pouco mais de confiança. Ora, se você tem muita confiança nesse site, procura verificar se aquela notícia que você recebeu está registrada, porque os sites têm mais capacidade de gerar informação confiável, não é? De tal forma que se ela não aparece, já começa a duvidar. E o conselho mágico fundamental para todo esse processo ficar interrompido: não repasse a informação se você não tem certeza de que é um fato que ocorreu. Lembro, por exemplo, a facada do Bolsonaro, não é? Inicialmente saíram muitos boatos, se teria atingido algum órgão vital, enfim, aquele desdobramento do que aconteceu. Bom, então, qual que foi o procedimento correto? Esperar o boletim médico, não é, para você divulgar, e com o boletim médico na mão, forma uma opinião a respeito do fato, não é? Mas muitas pessoas já estavam falando coisas assim, especulando, né? Não é? E é isso que a gente alerta, que tem que tomar muito cuidado, esperar, ter paciência, não correr atrás da informação, chegou, já é verdade, verifique, duvide, não é? E principalmente faça o contraste daquilo que você recebeu, né? Senão, você pode inclusive ser um incentivador das chamadas notícias falsas. A gente vem observando também, professor, um grande número de pessoas indecisas ainda neste momento, ou então que estão dizendo que vão optar por anular o voto ou votar em branco. Você acha que a busca por informações pode ser um caminho para essas pessoas? É o caminho, né? Eu diria que, veja, a tua pergunta é muito importante, né? Não é só para essas pessoas, como para nós, que não temos algumas dúvidas em relação ao que seria o que escolher e decidir o candidato. Aqui já tem o que se fala mais ou menos decidido em quem vão votar, não é? É fundamental, não é? Porque é a informação que te permite ter uma real dimensão do que você está realizando, não é? Ora, se um candidato propõe reforma agrária, eu já sei o que significa uma reforma agrária. Se ele propõe uma reforma política, eu já sei que é uma reforma política e que vai acontecer, não é? De tal forma e de tal maneira, isso é importante, não é?
que é a base de qualquer processo no qual você vai negar a falta de conhecimento dos candidatos, né? Hoje em dia não se pode mais falar isso, né? O candidato, ele faz um programa, você tem acesso, então procure informação. E não é por falta de opções que você não vai votar ou ficar indeciso, né? Porque embora nós tenhamos uma campanha muito curta, mas os programas estão claramente delineados em um sentido ou em outro, né? Para quem leu, sabe muito bem o que eles estão falando. Você citou a busca, né, pelos planos nas redes sociais, mas existem outras alternativas também para quem não tem acesso, né, às redes sociais. Claro. Por exemplo, uma dúvida que aparece com muita frequência, que a pessoa pergunta constantemente: como que eu sei se o meu candidato que eu vou votar já foi candidato e foi corrupto ou não foi corrupto? Bom, então nós temos informações no Congresso, temos informações no site Transparência Brasil, basta que você coloque o nome do candidato no Google, né, para ver informações sobre ele, você vai ter essas informações, né? Então, os caminhos são os tradicionais, né? O que nós temos que ter muito claro é que custa um pouco, sim, chegar a essa informação. Ela não vem gratuita. Tudo que tiver gratuito, duvide, né? E há um esforço da nossa parte, tem que haver um esforço da nossa parte para conseguir, de uma maneira muito efetiva, ter uma informação real, né? Aquela na qual você realmente pode confiar, né? Para a gente encerrar, professor, alguns veículos de comunicação estão disponibilizando aplicativos, infográficos, diversos recursos, né, para os eleitores. Você acredita que esses mecanismos são úteis? Sem o texto, não. Assim, com sinceridade, sem o texto, não, porque em estatística e em matemática, né, 2 mais 2 podem dar 4 ou podem dar outro número, né? Depende da leitura que você faz. O gráfico em si ilustra, mas ele tem que ser reinterpretado, né? Ele indica algum procedimento, mas o fundamental é entender o significado que ele carrega. E para isso, o fundamental, não é buscar a informação e verificar, não é? Esses índices que se colocam na televisão são apenas indicativos, não são definitivos, porque é nesse processo aí que nós temos um espaço para poder procurar nossa informação, interpretá-los de acordo com nosso conhecimento, de acordo com a informação que a gente recebe. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez por trazer todas essas informações aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Lélia. O Nesp Notícias fica por aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Eu te espero aqui amanhã. Tchau! Thank you.